Mobilidade urbana. Quanto tempo você demora para se locomover na sua cidade? E o custo? E a qualidade de vida? O nosso convidado de hoje é Josef Bará. Ele é economista e consultor de transportes. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. A mobilidade urbana tornou-se um dos principais desafios das metrópoles mundiais. Ciclofaixas implantadas em lugares indevidos, transportes públicos que não atendem às necessidades da população. Com centenas de milhares de pessoas que precisam se locomover diariamente, este é um problema que só vem se agravando. Qual meio de transporte você usa para trabalhar ou para lazer? Bom, a maior parte das vezes, eu trabalho em casa, então eu não uso meio de transporte. Agora, quando eu vou fazer um trabalho externo, eu uso o transporte público ou a bike, se tiver ciclovia de fácil acesso. Só o ônibus. Metrô e ônibus. Geralmente automóvel. Quanto tempo você gasta para se locomover de casa para o trabalho? Mais ou menos 1 hora. Se não tem trânsito, 1 hora. Atualmente, uns 20 minutos. Como eu falei, eu trabalho em casa. Agora, quando eu saio, tem um lugar que eu costumo ir uma vez por semana que eu gasto 1 hora de bike, para ir 1 hora para voltar. Eu demoro muito. E a sexta-feira, por exemplo, é um dia gravíssimo. Está sempre com muito congestionamento e desanima a gente. Na sua opinião, o transporte público melhorou ou piorou em São Paulo? Melhorou. Melhorou com a expansão do metrô e também pelas linhas exclusivas de ônibus. Nos horários que eu costumo pegar, eu acho que melhorou. Inclusive, tem lugares que é mais vantagem de ônibus, por causa dos corredores, do que pegar um carro ou outro meio de transporte. Eu acho que está a mesma coisa, de verdade. Eu acho que nem melhorou e nem piorou. Eu acho que está na mesma, porque eu vejo muita gente reclamar, pessoas que vão para a minha casa trabalhar e elas vêm da Zona Sul. E é um transtorno. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falarão um pouco mais sobre a mobilidade urbana. Não perca! Josef Bará é economista, é consultor de entidades públicas e privadas e coordenador do Núcleo de Estudos da Associação Comercial de São Paulo. É professor livre-docente pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e consultor da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Josef Bará foi superintendente da área de projetos do BNDES, secretário dos Transportes do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook. Se você quer participar, você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp, de todas as mídias sociais que você está vendo na sua tela agora. E se você gostaria de assistir novamente um programa, perder um programa ou algum tema que interessou e você não pôde assistir, você pode acessar ao nosso canal agora no YouTube, que você está vendo. Todos os programas já veiculados você encontra nesse endereço no YouTube. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite, é com imenso prazer que recebemos Josef Bará. Ele é economista e consultor de transportes. Obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer receber o senhor aqui. Obrigado a você, Denis, é um prazer também estar aqui com você, com seus espectadores. Muito obrigado. Vamos falar de um tema recorrente, né? Mobilidade, transporte, principalmente nas grandes cidades. Isso daí parece que cada vez está... É um problema que vai aumentando e as soluções não chegam e o problema se agrava. O que eu sinto hoje é que não existe um planejamento efetivo, uma direção de como a gente pode enfrentar, que prazo nós devemos dar, como a coisa vai se comportar daqui para frente. A mobilidade urbana no mundo, em São Paulo, no Brasil, no mundo, parece cada vez mais complicada. É claro que ela se torna cada vez mais complicada porque ao crescimento das grandes metrópoles, né, elas inclusive vão formando grandes aglomerados, né, que transcendem até o próprio limite de uma cidade, formando conurbações, regiões metropolitanas. Agora, a questão é que em muitos países onde existe planejamento, onde se pensa em prazos mais longos para o desenvolvimento dessas grandes aglomerações, onde as soluções de transporte são integradas às soluções mais abrangentes
do próprio urbanismo, esses países conseguem lidar melhor com isso, né? Agora, no Brasil, o grande problema é que, além de nós não termos planejamento, de nós não pensarmos em prazos mais longos, de buscar soluções imediatistas, nós temos também um problema sério de falta de coordenação entre os próprios atores que estão envolvidos na solução desse problema, né? Então, é muito comum no Brasil você ter conflitos entre níveis de decisão, quer dizer, entre a União, Estados, municípios. Principalmente quando o governo da União é de um partido, do Estado de outro, do município de outro, aí é mais complicado ainda. E às vezes não precisa ser nem de partidos diferentes, já existe o conflito até... dentro do próprio partido, é verdade. Por quê? Porque também existem conflitos entre segmentos que compõem o transporte, a mobilidade como um todo. Porque nós temos que entender que a questão da mobilidade, ela tem que ser vista como algo mais, como um sistema. Ele é abrangente, ele envolve vários modos de transporte, várias logísticas de apoio, por exemplo, à distribuição de produtos dentro dessas grandes aglomerações. E é muito comum você ter, no mesmo nível de governo, conflitos entre aqueles que tomam decisões relacionadas, por exemplo, com vias urbanas, trens, ou metrô, ônibus, enfim. Porque a tradição brasileira, a tradição administrativa brasileira, ela é segmentada, ela é compartimentada. Não há um frequente diálogo entre as partes que formam esse sistema. Então nós temos todas essas desvantagens que no final resultam em soluções precárias para um problema dessa magnitude. É aquela história de trocar o importante pelo urgente, né? Isso. Urgente, aconteceu. Então, olha, vamos construir aqui um terminal, mas não existe planejamento. Peraí, mas isso daí vai ser interligado com o quê? Né? Como é que ele vai atender a outra região? Será que não vai causar mais um problema? É feito ali, não, resolve agora, então vamos fazer. Mas lá na frente ninguém realmente está pensando. Eu vou te dar um exemplo, enfim, que é banal e todos devem conhecer, que é o seguinte. Quando a indústria automobilística começou a se firmar no Brasil, e evidentemente o desejo de consumo pelo automóvel se tornou um item importante, principalmente na classe média, né? As frotas começaram a aumentar, as frotas de veículos em geral. Os transportes sobre trilhos foram substituídos por veículos rodoviários, por ônibus, micro-ônibus, lotações, e houve também uma migração para o transporte individual, para o automóvel. Acontece que a capacidade viária é limitada. Você tem uma demanda que cresce de uma forma exponencial e a oferta de espaço ela é limitada. Ela tem as suas próprias restrições. O que aconteceu? Nos anos 60, 70, veio uma febre de construção de vias elevadas, viadutos, transposições subterrâneas, como se isso fosse resolver o problema dessa capacidade viária limitada. Podia dar uma folga mais imediata. Em alguns pontos, mas ele vai desembocar novamente numa via. Num novo congestionamento. Então, isso foi o que aconteceu nas grandes metrópoles brasileiras. Claro que isso aconteceu em outras metrópoles mundiais também. Só que quando aconteceu no Brasil, eles já tinham abandonado essa tese. Quer dizer, eles já estavam investindo pesadamente em transporte público, né? Cidades como grandes metrópoles, como Paris, Londres, Nova York, Chicago, já estavam e já tinham sistemas de... Lá praticamente em Nova York é um metrô... Enfim, eles já tinham isso desde o início do século XX, né? E o Brasil chegou muito atrasado a isso, e quando chegou, já havia esse conflito, como se você tivesse que disputar recursos públicos, ou para construir uma linha de metrô, ou para fazer vias elevadas para o automóvel, né? E hoje se assiste o seguinte: demolição dessas vias elevadas. Elas não têm serventia, elas se tornaram um elefante branco. Então você tem o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que demoliu toda aquela avenida perimetral. Exato. E agora em São Paulo, né? E agora em São Paulo, cogitando a demolição do Minhocão. O que não seria uma má ideia, né? Mas é que as pessoas se apegam a soluções que estão ultrapassadas, quando, na verdade, a solução para os problemas de mobilidade, elas têm que ser pensadas dentro de um planejamento urbano,
porque você não pode dissociar uma solução de transporte nem da capacidade desse transporte que será concebido, mas também você não pode dissociar do uso do solo urbano. Quer dizer, se você tem, por exemplo, um corredor de ônibus ou uma linha de metrô que favorece um adensamento dessas vias por onde eles passam, em superfície ou subterrâneos. Esse adensamento, em princípio, ele pode ser interessante para a cidade. Mas, a partir de um certo momento, esse adensamento vai provocar uma sobrecarga no sistema que foi instalado. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado. Infelizmente, no Brasil, eu repito, insisto nisso, nós não temos essa visão de longo prazo. Porque esses projetos, por exemplo, uma linha de metrô, é algo que você tem que pensar para os próximos 50 anos. Porque não se constrói de uma hora para outra. Não se constrói de uma hora para outra, né? Entre um estudo de viabilidade, um projeto final de engenharia, o início da construção, uma operação inicial da linha, são de 6 a 8 anos, no mínimo. Não é? Além disso, isso tem que durar, tem que ser algo que incorporado, digamos assim, à estrutura urbana, dê solução para décadas. Não é? Em São Paulo, infelizmente, os quilômetros de metrô, se comparado a outras cidades do Porto de São Paulo, são muito. O número é muito pequeno. Sim, é pequeno. Se comparar a Nova York, se comparar a Chicago, como o senhor falou, se comparar a Londres, a Paris, realmente São Paulo acho que deveria ter no mínimo aí o dobro já da área abrangida pelo metrô. Fazem frequentemente a comparação com a cidade do México, exato, que é uma cidade, digamos, de um país em desenvolvimento, digamos, na mesma categoria que o Brasil, e, no entanto, o metrô do México avançou muito mais que o de São Paulo. E com problemas de terremoto. E com problemas mais sérios de construção, claro. É uma construção mais delicada. Né? Então, eu acho o seguinte, mobilidade, transporte público, é uma decisão política. É uma decisão que os políticos têm que ter em mente que ela é para beneficiar a população. Quando nós falamos em mobilidade, nós estamos falando de deslocamentos da residência para o trabalho, da residência para um local de estudo, também para locais de lazer. Não é? É aquilo que faz com que o indivíduo que vive numa grande metrópole possa dispor melhor do seu tempo, possa ter um transporte mais rápido, mais eficiente e também mais barato em relação à sua renda. Nós estamos falando de uma questão que é técnica, evidentemente, mas ela é também econômica, ela é social. É uma forma até de você redistribuir renda, oferecendo um transporte mais condizente, mais barato. Para as grandes cidades, a solução definitiva mesmo é o metrô? Olha, eu acho que hoje em dia esse tipo de raciocínio em termos o metrô, ou o ônibus, ou isso ou aquilo, ele deixou de ter sentido. Hoje você tem que ter soluções que combinem vários modos de transporte com a vocação de cada um. Quer dizer, se você tiver realmente uma região muito adensada, né, com uma demanda de larga escala, evidente que o metrô é a solução melhor. Mas você também pode ter soluções do tipo corredores de ônibus, transporte leve sobre trilhos, né? Que são, em tese, mais baratos também. Né? Que são mais baratos. Né? E você pode gradualmente também chegar ao metrô, como muitas cidades chegaram, sem ter que, de saída, partir para a solução do metrô. Quer dizer, nós não estamos num jogo de que ou é o metrô ou nada. É o metrô, sim, mas também com uma série de outras combinações possíveis. E o custo, o senhor falou um detalhe muito importante, que todo mundo fala do tempo, da qualidade de vida, né, que a pessoa perde no transporte. Às vezes 2 horas, 3 horas por dia para ir voltar ao trabalho. Mas tem também o aspecto do custo.
principalmente para a pessoa mais humilde, que ganha salário mínimo, um pouco mais que o salário mínimo, o transporte pesa demais, né? Não, ele aqui em São pesa, Paulo. claro que ele pesa. E não tem sentido, por exemplo, você fazer uma comparação de que aqui você paga $1 e Nova York paga $1 também, lógico. porque a renda do habitante de Nova York é no mínimo 10 vezes maior. O salário mínimo em Nova Entendeu? York é $4.000. Exatamente. Então, não dá Então, pra se eu comparar. acho que a questão do custo ela tem que ser vista como uma proporcionalidade da renda do indivíduo, né? Quanto ele despende em transporte. E nós sabemos que as populações mais pobres despendem uma proporção maior da sua renda com alimentação, habitação e transporte. Exato. Não é? Esses itens oneram mais os pobres do que os de classe média ou ricos. Né? Enfim, por isso que eu digo que tem uma conotação também de política social na questão da mobilidade. Isso sem se falar do tempo que a pessoa perde. Né? Sim. Eu tenho o costume, eu acordo muito cedo de assistir os telejornais de manhã, alguns começam às 6 da manhã, então às vezes os repórteres estão na periferia, entrevistando a pessoa às 6 da manhã. Que horas você acordou? Eu acordei às 4h30. Isso. Quanto tempo você está aqui? Agora eu estou aqui há 50 minutos. E que horas você vai chegar no teu trabalho? Eu vou chegar no meu trabalho às 8 da manhã. Quer dizer, a pessoa acordou 4h30 da manhã. Tudo Para bem. chegar às 8h30. Tem um trecho que ela fez a pé, ela pegou um ônibus para chegar no terminal. Quer dizer, a qualidade de vida da pessoa é muito prejudicada. O que me espanta muito nisso tudo é o seguinte, a total falta de sensibilidade política para esse problema. Todo mundo fala, todo mundo tem uma solução interessante. Exato. Que ele Principalmente acha que nessa época da eleição. Né? Exatamente. Vão aparecer ideias maravilhosas. Algumas estapafúrdias. Né? Mas... bom, não dá nem para comentar. Né? Tem umas que você fala aqui, eu entrevistei já várias pessoas, vários políticos aqui, eu falo, mas eu gostaria sempre que o senhor falasse como o senhor vai realizar isso e o orçamento que o senhor tem. E de onde vai vir esse dinheiro. Porque é muito fácil falar, eu vou construir 200 quilômetros de metrô. Tá, com qual verba? Se até hoje, em 30 anos, se construiu 40, 50, como é que você vai construir 100? Cadê o dinheiro? Tem situações que são engraçadas até. Quer dizer, eu vou construir não sei quantos quilômetros de metrô. Tá, tem orçamento público para isso? Não, mas a gente faz um sacrifício. Mas então por que não conceder ao setor privado? Nós temos experiências bem-sucedidas de concessões. Não, mas isso é interesse público. Sim, mas a concessão não elimina o interesse público. Desde que você faça. Claro. Né? Então, são coisas muito engraçadas. Agora a solução são as ciclovias. Ciclovias para quem? Não, isso é uma loucura. Quer dizer, é uma loucura. Uma coisa que não tem pé nem cabeça. Quer dizer, se você diz, eu vou fazer um programa de ciclovias na periferia de São Paulo, onde as pessoas efetivamente usam a bicicleta, ou podem usar a bicicleta, para irem até uma estação de trem, até uma estação de metrô, de um terminal de ônibus, se sentir seguras e poder fazer esse trajeto de bicicleta, isso tem uma lógica. Agora, fazer uma ciclovia na Avenida Paulista, na Faria Lima, não tem lógica nenhuma, a não ser atender meia dúzia dos chamados cicloativistas. Né? Exato. Enfim, eu acho que é essa falta de sensibilidade, de objetividade em relação a um problema tão complexo e tão grande como esse, que me espanta realmente a gente não conseguir chegar a soluções consistentes para isso. Nós já tivemos experiências muito interessantes que se perdem no tempo. São Paulo teve seu plano urbanístico básico, que foi um avanço extraordinário na gestão do prefeito... Isso foi Colaçuano, não foi? Não, foi o Olavo Setúbal. Né? Tivemos o planejamento da Companhia do Metrô de São Paulo, que foi uma coisa extraordinária também. Quer dizer, São Paulo teve momentos em que tentou se aproximar de uma modernidade relacionada com planejamento, com decisões políticas mais racionais. Mas é interessante como sempre tem um retrocesso. Isso, aliás, é uma característica brasileira, né? Você avança, depois tem alguém puxando para trás e retrocede. Exato, parece que quando se planeja tem alguém contra, né? Exatamente. Porque a coisa não flui, a coisa não... E o que vai mostrando para a população, nós vemos imagens aí terríveis, né? Você vê o metrô,
batendo recorde praticamente todo mês de usuário. Então, tem estação que a pessoa já não consegue, não é que ela não consegue acessar o trem do metrô, ela não consegue acessar a estação. A estação, é verdade. As pessoas, os seguranças, têm que segurar as pessoas do lado de fora da estação e liberando conforme vai passando o trem para retirar, porque a pessoa não consegue ficar nem na estação. Isso é uma coisa, numa metrópole como São Paulo, é inadmissível. Não, e uma coisa interessante também, o acesso a uma estação de metrô, por exemplo, é um acesso que a pessoa faz a pé. Não é? Exato. As instalações do metrô são modernas, são contemporâneas, digamos assim. Elas oferecem, apesar de todo esse congestionamento, elas oferecem uma certa qualidade, um certo conforto ao usuário. Mas a calçada de acesso à estação de metrô é lamentável. Quer dizer, ela é antiga, ela está estreita. Tá? Eu sempre cito um exemplo muito interessante que, como eu vou muito na associação comercial, né, em frente ao pátio do colégio, que eu coordeno esse núcleo de estudos urbanos, né, criaram uma faixa, uma ciclovia na rua Boa Vista. E o mais interessante é que, sei lá, deve ter 3, 4 pessoas que usam aquela ciclovia por dia. No entanto, a calçada de pedestres é estreitíssima, antiga, estreita. E aí sim, muitas pessoas, milhões de pessoas utilizam aquilo todo dia. O que acontece? A faixa de bicicleta se tornou uma calçada. Lógico. Porque não passa ninguém. Porque não passa ninguém. Então, não ocorreu a ninguém que o problema ali não era uma ciclovia, mas o problema ali era uma calçada. Quer dizer, são coisas tão básicas, tão elementares, que realmente causam espanto. Eu estou falando desses exemplos mais corriqueiros para mostrar que a mobilidade, eu volto a insistir naquela questão que eu levantei no início, ela tem que ser concebida como um sistema. Porque ninguém viaja só de metrô, só de ônibus, só a pé. Não para na porta. Exatamente. Não existe nada que para na porta da casa da pessoa e entrega ela na porta do trabalho ou na porta do estudo. Tem algum outro método. A única ilusão que se tem a esse respeito é com o uso do automóvel, né? Exato. Aquela sensação de que a gente vai público, né? sair do elevador, entrar no automóvel e sair do automóvel e entrar no elevador. Enfim, mas tirando isso, ninguém se ilude com o fato de que uma viagem hoje, numa região metropolitana complexa como São Paulo, ela é feita em vários estágios, são etapas que exigem transbordo. Os transbordos, em geral, são desconfortáveis, são hostis à pessoa. Então, isso tudo torna a mobilidade muito precária, né? As grandes cidades parece que estão abandonando cada vez mais a utilização do automóvel, inclusive impondo restrições ao uso, ou em regiões, ou em horários. Essas restrições aqui no Brasil e em São Paulo, elas têm se mostrado eficientes? Nós temos já há muito tempo a experiência do rodízio, né? Que aparentemente funciona porque você tira, em tese, você tira 20% da frota diariamente, né? Mas existem outras experiências também. Por exemplo, no caso de Londres. Londres é uma cidade mais complicada porque ela não tem as grandes vias urbanas que tem Paris, por exemplo, ou Nova York. Exato. Então ela é uma cidade onde a área central ela é mais apertada, mais estreita, mais congestionada, né? Então eles instituíram o pedágio urbano, que hoje em dia, com todas as técnicas que você tem de tecnologia de informação, né, é simples de aplicar isso. Quer dizer, é como se o sujeito estivesse entrando em determinados eixos de acesso ao centro, em determinados horários, e aquilo é registrado, ele recebe uma conta no fim do mês, ele paga aquele pedaço, como ele paga pelo telefone, como ele paga pelo uso da energia elétrica. Ele está usando, na verdade, uma infraestrutura pública, né? Quando você fala nisso aqui no Brasil, é uma reação assim, como se você estivesse falando um absurdo, não é? No entanto, a questão do pedágio urbano, ela se concentraria em determinados horários e em determinados eixos de acesso.
Não é instituir o pedágio como uma penalidade generalizada para o uso do automóvel. Então, são discussões que acabam adquirindo uma conotação muito passional, né? E as reações são muito fortes. Nas marginais, isso é favorável? Também existe essa teoria, né, de se colocar o pedágio nas marginais Pinheiros e Tietê. Já se pensou nisso no passado, né? O problema das marginais ele é bem mais complicado, porque se você for examinar o tráfego de veículos, tanto na Tietê como na Pinheiros, você vai verificar o seguinte: você tem ali uma convergência muito forte de vários tipos de tráfego. Você tem tráfego de longa distância de caminhões. De uma estrada a outra que praticamente atravessa a cidade. Exatamente. Né? Todo o transporte de cargas que vem do Mercosul, da região sul do país, e que é destinado, digamos, ao sudeste ou até ao nordeste, ele passa pela marginal do Tietê. Não é? Todo o tráfego de caminhões que vem do interior de São Paulo e se destina ao Porto de Santos também passa pelas marginais. Então ali você já tem um tipo de tráfego sobre o qual você não tem muito como impor restrições. Né? São caminhões de transporte pesado, de transporte de mercadorias, enfim. Tem também o tráfego de caminhões que atende ao abastecimento da região metropolitana de São Paulo. É o dia a dia da cidade. Que é um tráfego local de distribuição de produtos. Bom, com os automóveis acontece a mesma coisa. Você tem automóveis que estão passando ali como uma rota de longa distância, tem automóveis que estão, enfim, dentro da cidade. Circulando dentro da cidade. Né? Isso tudo torna as marginais muito complexas. Agora, por que acontece isso? Primeiro, porque você não tem transposição ferroviária em São Paulo. Né? Quer dizer, a utilização do trem para essa carga mais pesada, para carga, mesmo para carga em containers, né? É ridícula. Então, hoje, 70% do tráfego de mercadorias é feito por caminhões. E você também não tem alternativas de transporte público. Quer dizer, tem uma linha da CPTM que segue depois pela ele vai Marginal Tietê, né? E tem uma em Pinheiros também, tem uma ali, em Pinheiros né? também. De Interlagos, que depois vem aqui para o centro. Era muito comum, tempos atrás, você ver o trem vazio. Né? Exato. E as pessoas E a marginal cheia com carro com uma pessoa. Com carro com uma pessoa ou com ônibus superlotado. Então essa é a contradição que a gente vê. Queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui e colocar à disposição algum recado, algum contato que o senhor queira passar ao nosso telespectador ou algo que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Olha, eu que agradeço essa oportunidade, acho que foi uma conversa muito produtiva, porque, na verdade, esses assuntos são sempre colocados pela mídia, mas eles sempre são vistos pelas consequências. Exato. E não pelas causas. Né? Exatamente. E se a gente não tem um discernimento muito claro das causas, nós também não saberemos como planejar, como estabelecer prioridades. Criticar. Exatamente. Então eu queria agradecer, me coloco à disposição do que for necessário. Foi um prazer receber o senhor aqui. Obrigado. Hein? O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.